Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar, com um convidado muito especial. Fala aí, Zé Gu. É isso aí, mergulhadores e mergulhadoras do Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios Basement, trazendo mais informações legais para o nosso mundo do mergulho. E hoje com um convidado selvagem, ou melhor, fotógrafo de vida selvagem, super especial aqui, Márcio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Famoso Márcio Dias, é um prazer inenarrável estar com vocês. Quase sexual, não é? Quase. Faltou pouco. Tá bom. Ah, e eu não sou instrutor do Zé Gu, tá? Boa. Mas é instrutor de mergulho? De mergulho, sim. Muito bem. Conta um pouquinho pra gente aí, Lisa, sobre a sua história na fotografia. Como começou? De onde surgiu essa paixão sua? Uma história longa, vamos tentar compactar. Não, fica tranquilo. Ah, é? De boa, fala de boa. Tá bom. Estamos aqui tranquilos, temos tempo. Fica à vontade. Legal. Bom, na verdade, eu nasci numa casa onde meu pai era fotógrafo, né? Nossa, falando assim, parece que eu tenho vários pais, né? Não, mas na verdade é um só. E então, assim, desde adolescente que eu acompanhava ele. Naquele tempo, você não tinha fotógrafo de natureza, de casamento, de evento. Na verdade, na época era fotógrafo, né? Não tinha muito rótulo. Então, com 12, 13 anos, eu lembro que ele ia fazer casamento, batizado, essas coisas, e eu comecei minha carreira na fotografia fazendo iluminação de fundo, iluminando fundo de altar, fundo de batismo, essas coisas todas. E aí foi, então, desde então que a fotografia veio como um hobby na minha vida. Nunca ganhei dinheiro com fotografia até uns anos atrás. E quando foi isso? Acho que uns 10, 12 anos atrás eu falei, puta, chega, trabalhei muito tempo no corporativo. E aí falei, não quero mais ficar trancado num ar-condicionado, na frente de um computador. Falei, vou investir no meu hobby, né? E aí surgiu a primeira oportunidade de trabalho, trabalhando com vida selvagem, um primeiro job para o SBT na ocasião. E aí a coisa começou a andar. Depois veio National Geographic, vieram outras coisas interessantes aí. Okay. E assim que a coisa andou. Maravilha. E desde esse primeiro job aí da SBT, por exemplo, você teve fotografia subaquática? Sim. Quando sim. que entrou o mergulho na fotografia aí, nessa história? Pois é, você sabe que o mergulho, ele veio antes da vida selvagem, na verdade. Sei lá, acho que uns 20 e poucos anos atrás, falei para um amigo, lembra do Guia 4 Rodas, né? Os mais antigos, acho que lembram, né? Tinha um Guia 4 Rodas com uma foto de uma praia em Noronha. Falei, puta, esse lugar deve ser bacana, quero ir para lá. E aí falei com um amigo, ele falou, você vai para Noronha, você tem que mergulhar. Então tá bom, vamos fazer um curso de mergulho. Bom amigo. E aí começou a história, né? Na verdade, era só uma viagem para Noronha. Meu primeiro mergulho em Noronha foi com uma câmera descartável de filme ainda, que existia na época. E aí a coisa foi andando e acabou virando minha profissão. Mas daí, desde esse primeiro mergulho, você já tinha vontade, pelo menos, de fotografar debaixo d'água. Né? Esse era o meu sonho. Pois é, o meu sonho era fotografar debaixo d'água. Mas o mais curioso é que, assim, apesar de a vontade grande de fotografar debaixo d'água, eu não sabia nadar. E aí fiz meu curso básico sem saber nadar, meu avançado sem saber nadar, e chegou no Rescue, falei, você vai ter que aprender a nadar. Né? E aí, pois é, no começo até vai, tinha prova de natação, né? Então, falei, puta, vou ter que aprender a nadar. E aí fui para uma escola de natação, imaginei eu, acho que uns 30 e poucos anos na época, só com criança, cara. Batendo com pranchinha na mão, batendo pé, segurando na borda da piscina, né? E aí começou essa história. Acabei virando instrutor de mergulho, mas sabendo nadar. E a ideia de virar instrutor de mergulho tem a ver com ensinar fotografia para Exatamente, Zé Gu, foi. Porque quando eu comecei a fotografar debaixo d'água, veio aquela coisa, falei, putz, eu posso dar aula disso, né? Acho que o tempo foi passando, falei, putz, a coisa tá andando bem, eu posso dar aula disso. E aí veio aquela ideia, vou ser instrutor de mergulho. Na época, né, achava importante, putz, todo mundo vai querer uma certificação de mergulho. Bobagem, ninguém quer essa parte. Pula essa parte. Enfim,
Então acabei virando instrutor justamente por causa da certificação dos alunos que faziam um curso de FotoSub e queriam a certificação de foto. Né? E agora, uma curiosidade, Lisa, você falou que as primeiras fotos que você fez foi com uma maquininha descartável lá em Noronha. Foi. Eu vi há pouco uma foto sua de um budiãozinho. Foi com aquela máquina? Um clássico, cara. Eu acho que não, nessa época já era uma compacta, inclusive a gente tem a foto aí. Temos né? a foto aí, produção? Temos foto. Vamos ver a primeira Abemos foto. Abemos foto. A gente traz um fotógrafo renomado aqui. A gente vai descobrir como começa a vida de um fotógrafo renomado, hein, meu? Exato, pra mostrar essa foto pra gente. Pois é, cara. Essa aí eu não consigo fazer. Mas o peixe tava com uma cara de feliz clássico, que tá sendo fotografado pelo Luiz, meu. Ele já sabia de onde ia dar isso aí. Essa foto é uma história muito curiosa, porque assim... Aqui já era uma compacta, não era descartável, já era uma câmera digital. E aí estava dando uma revirada no material, justamente para essa apresentação. Achei essa foto e justamente em 2023, que a gente está agora, ela está fazendo 20 anos que ela foi feita. Né? Mas essa foi a primeira foto que eu fiz, ou que eu tenho registro, na Laje de Santos. Eu tinha acabado de fazer meu check-out de mergulho, acho que na época do básico ainda. Peguei a laje naqueles dias cruéis, cheguei na laje vomitando já, não queria entrar na água de jeito nenhum. Nessa época, obviamente, eu não sabia nada ainda, então já cheguei lá bem azedo. E o instrutor falou, não, vamos. E não tenho vergonha de falar, esse meu primeiro mergulho na laje eu desci de mão dada com o instrutor. E aí, olha só. E ó, quem falou que esse cara que fez essa foto um dia ia fazer alguma coisa que presta, né? Exatamente. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo, é verdade. Isso é legal pra galera que tá assistindo ter essa consciência, né? Que não é que todo mundo nasce sabendo, nasce profissional, fazendo fotos maravilhosas, né? Ainda tem os sargentinhos ali atrás, ó. Não foi só um peixe. Sim, né? Se for olhar do ponto de vista artístico, é uma puta foto. Sim, a é pedra que vocês tá não têm sensibilidade para ver arte nessa poesia, foto, falta né? poesia. Falta poesia, Certo. aquela coisa. Aí sim, já agora Começou a melhorar, né? né? Começou a melhorar. Pois é, depois que eu fiz aquela foto, eu falei, acho que eu preciso estudar um pouco de fotografia, não é só descer e apertar o botão da câmera. E nessa ocasião eu estava procurando um curso de fotografia subaquática, e aí achei um casal que eles davam uma clínica de fotografia nas Ilhas Salomão. Eram 10 dias a bordo de um barco, assim, o dia inteiro fotografando, a hora do almoço revisava o material, à noite palestra, 10 dias falando de fotografia. E essa é uma das primeiras fotos que eu faço, eu falei, meu... E quando você tá melhorando. quando você foi para esse curso nas Ilhas Salomão, você já era instrutor de mergulhão? Não, devia estar no básico, né? pós-básico, foi logo na já foi sequência. direto, você fez o curso, se apaixonou e quis aprender. Aprendi a foi fotografar atrás. e fui atrás, e assim, Pô, Ilha espetáculo, Salomão, hein, baita destino legal de mergulho, assim, para bicho grande, para bicho pequeno, o que você imaginar de vida, não tão explorado do ponto de vista de turismo ainda, baita destino legal. Mas podemos voltar à produção, por favor, uma fotinha aí, eu queria falar. Esse é um cardume de barracuda, certo? Barracuda, Nossa, sim. muita barracuda. Bonito, hein? Não, Ilha impressionante. Salomão realmente deve ser um lugar bonito. Colocar na lista Longe das de viagens. tudo, Sem vale a dúvida. pena, vale a pena. Só liveaboard, é uma série de ilhazinhas assim, mas você entra no barco e E é um cada ilha espetáculo. com uma característica. E é uma experiência impressionante você estar com essa quantidade de barracuda na água. Né? Eu já tive essa Excelente. oportunidade também, só que foi no Sudão, que eu fiz um mergulho que Mar Vermelho, né? era incontáveis barracudas, uma coisa absurda. Em Galápagos também nós encontramos Sim. um cardume de barracuda, não tão grande assim, mas foi... Mas era sarado o carduminho. Pô, que legal. Então nessa época eu estava no começo da sua vida como mergulhador, né? Sim, Já- nessa já época, na se verdade, eu não aventurando, né? trabalhava ainda com fotografia. Trabalhava, eu tinha um cargo de diretor financeiro de uma empresa, olha aí. E tudo que eu ganhava no corporativo eu gastava com viagem e com equipamento de mergulho. A gente sabe bem o que é isso. Né? Acho que muitos dos mergulhadores que Mas- estão mas- assistindo aí passam por isso, ou passaram. Pois é, Isso é algo que porque acontece. você precisa de uma válvula de escape, né? Então, assim, muito engraçado. Se for pegar a população de mergulhadores, a quantidade que você tem, vocês já devem ter reparado isso, de médicos, advogados e galera de tecnologia, é muito grande. Sim. Profissões mais estressantes, então o mergulho é uma baita válvula de escape legal, né?
Total. E só para recapitular aqui um pouquinho da sua história. Sim. Quando você foi lá fazer esse curso nas Ilhas Salomão, você estava começando a fazer as fotos subaquáticas, mas você já fazia foto como hobby fora da água. Mas você já fazia de vida selvagem, não? Só fazia... Não, na verdade a vida selvagem, para mim, ela começou debaixo da água. Tá. Depois que eu acabei explorando outras possibilidades com vida selvagem fora da água, Gabriel. Pô, legal, né? Muito bom. E aí, vamos ver mais as fotos que o Marcinho trouxe pra gente aí. Não, volta no Aquela lá, anterior, aquela lá. por gentileza. Isso. Essa. Essa, pois é. Dragão do mar. É Esse isso? bicho, cara, assim, desde que eu comecei a mergulhar que eu tinha o sonho de ver esse bicho, né? Então, a primeira foto que eu vi, eu falei, putz, deve ser o tamanho de um cavalo marinho, uns 10 centímetros, 12 no máximo. E aí falei, vou fotografar esse bicho e acabei descobrindo que, assim, estudando, na verdade, que esse bicho só ocorre no sul da Austrália, em águas geladas. Eu falei, bom, vou para a Austrália fotografar esse bicho, que era meu sonho. Imagina você sair do Brasil para fotografar um peixe do outro lado do planeta. Mas, obviamente, não é simplesmente você chegar, vou cair na água no sul da Austrália e vou achar um dragão marinho. Então, Claro que não. todo um trabalho de planejamento. Achei um cara que era especializado nisso, ele falou, vem, em 2 dias eu coloco esse bicho na tua frente. Aí sim. E assim... Dive Master, né? Dive Master é bom por isso. Né? E o mais legal foi a primeira vez que eu vi esse bicho, que ele é um bicho grande, diferente do nosso cavalo marinho. Ele chega assim, perto de uns 30 centímetros, né? Eu também pensava que era menor. Pois é, e um bicho ainda pouco estudado, até poucos anos atrás, eles achavam que esses pedúnculos que ele tem eram algas. Isso não, na verdade não são algas, são parte do bicho realmente. Baita bicho legal. Até hoje... Que ele usa como disfarce, assim. Né? Exatamente. Apesar de ter feito um monte de mergulho com tubarão, com baleia, esse ainda, na minha opinião, é o bicho mais bonito que eu vi debaixo d'água. E qual é o grande desafio de encontrá-lo embaixo d'água? Água de 12 graus. Uma área muito rica em tubarão branco. Então você já cai na água um pouco receoso. Normalmente o pessoal mergulha com... Não sei se funciona, mas enfim, com aqueles repelentes, spray repelente, um campo magnético para justamente afastar esses bichos. Mas eu diria que o principal desafio é você aguentar água gelada. Né? Eu, por exemplo, estava de roupa semi-seca, então, assim, 35 mergulhos de 30 a 35 minutos de mergulho, Já. dedo roxo, lábio roxo, é hora de Você sair, foi toma guerreiro, um chá e Você volta. foi guerreiro também, como assim? Sim, cara, corajoso, parabéns. Viu? É. Uma roupinha seca ia ser mais agradável. Sem dúvida, sim, sim. Boa! E aí? Essa foto foi uma homenagem pro Gabriel, que tava querendo ir pra Botsuana, na verdade. Ano que vem eu vou conhecer o Delta do Okavango, mano. Pois é. Baita lugar legal. Aqui foi um job que a gente tava fazendo pro National Geographic. E o Okavango lembra muito o nosso Pantanal. Ele tem 6 meses do ano que ele tá seco e 6 meses que ele tá alagado. E tá fazendo vídeo, obviamente, né? Televisão, National Geographic, a prioridade sempre vídeo. E aí sobrou um tempo, já tinha feito todo o trabalho. Lá existe uma etnia chamada Baiei, que são esse pessoal que leva a galera para dentro do Okavango. Então, falei para nossa piloteira, se é que a gente pode chamar assim, falei, vamos lá fazer uma foto. E aí comecei a brincar com a coisa da proporção, né? Então, assim, isso é um water lily, um lírio d'água. Ele deve ter o quê? Uns 20 centímetros de altura, mais ou menos, mas acaba dando uma brincadeira interessante com o tamanho da pessoa. E o mais bacana é que, assim, um lugar com água super transparente, mas cheia de crocodilo e cheia de hipopótamo. Então, é aquela coisa, você cai na água, sempre de olho no que está acontecendo em volta. Ô Marcinho, eu queria saber um pouquinho mais sobre esses trabalhos que você fez pela National Geographic, que você comentou aí. Minha dúvida primeiro é que você fazia também imagens de vídeo, não só fotografia, é isso? Foto e vídeo. Toda a parte debaixo d'água, seja fotografia, seja vídeo, e também a parte de fotografia fora d'água. Né? Então, por ser um programa da NetGeo para TV, a prioridade era sempre vídeo.
Então caía na água para fazer vídeo. E aí eu sobrava um tempinho, eu brincava com minhas fotos, que sempre foi minha grande paixão. E essas imagens hoje são programas que o pessoal pode assistir aí? Pode. Streams, Acho que ainda deve ter bastante alguma imagem coisa sua. disponível, mas, Legal. putz, me proporcionou assim conhecer lugares incríveis, não só no Brasil, como na todas as Américas, todos os países aqui da América basicamente, e vários países no continente africano também. Maravilha. Você já foi para mais de 40 países, né? Para fotografar de Uma rodadinha, assim, e trabalhando e fotografando. Óbvio que eu tenho um carinho, uma paixão super especial pela África, então desses 40 e poucos aí, 13 deles foram no continente africano. E sempre que eu posso, eu reservo uma página para esse lugar. E deixa eu te perguntar uma coisa para você poder comentar com a galera que está assistindo. Qual é o grande desafio de você fotografar embaixo d'água? Que muda totalmente da fotografia na superfície, né? Sim, eu costumo dizer assim, quem fotografa direitinho debaixo d'água, fotografa bem fora d'água. Mas a recíproca não é verdadeira. Porque a água acaba te trazendo uma série de, talvez, limitações, né? Pela água absorver muita luz, pela matéria em suspensão. Mas a água te traz uma coisa muito legal na fotografia de vida selvagem, uma fotografia subaquática, que você não está preso à gravidade. Ou seja, o ângulo que você quiser, você quer fotografar de cima, de lado, você não precisa estar... Quando você está fora da água, você está limitado aonde você está, se você não estiver fotografando com um drone. Mas... Ou no balão, ou voando. Exatamente. Mas, debaixo d'água, o que você quiser fazer, o ângulo que você quiser, está disponível. Aproveitando esse lente que você comentou, que você fotografar a vida selvagem é uma coisa totalmente imprevisível, né? Sempre que você vai com um objetivo, você planeja fazer a fotografia daquele animal, mas nem sempre dá certo, né? Porque E aí, como é que funciona isso? Pois eu costumo dizer assim, natureza, a principal virtude de um fotógrafo de natureza é paciência. Porque a natureza, ela tem o ritmo dela. Um bicho, quando acorda de manhã, ele tem 3 missões. Ele precisa comer, ele não pode ser comido e precisa se reproduzir. É isso. Então você tem que entrar no ritmo do bicho. Eu tenho foto, por exemplo, daquelas orcas caçando na Patagônia Argentina, 5 dias para fazer uma foto, né? Ou os grandes tubarões brancos, aqueles que saem inteirinho fora da água na África do Sul, que eles se alimentam eles chamam de Seal Island, que seria a Ilha das Focas, mas não é uma foca, a foca só tem no hemisfério norte. É um leão marinho, né? Também mais 4, 5 dias para fazer uma foto. Então, o grande barato da fotografia de natureza, sem dúvida, é... Eu lembro de uma foto sua que você pegou um tubarão fora d'água, abocanhando uma ave, não é? Não, provavelmente era um leão marinho. Era um tubarão branco. Essa foto tá lá na escola, tem uma exposição até hoje de fotos do Márcio Liza lá na escola. Estão lá ainda? Estão lá ainda. Exposição que nós fizemos pro evento da Sea Shepherd na época. Verdade, sim. E... elas ganharam um cantinho cativo lá, meu. Pô, que bacana. E faz tempo isso, hein? Faz. Mas como é que o cara pega o tubarão fora d'água nesse clique? Você vai contar o segredo ou não? Você sabe que no primeiro dia, aquela área da África do Sul ali é cruel. Chove muito, muito vento, muita ondulação. Então, no primeiro dia, eu vi um branco saltando. Foi em Gaines Bay aquela foto que você fez, não? Ali é Seal Island, eles chamam de False Bay. Tá. Né? Fica pertinho de uma cidade chamada Simonstown, perto de Cape Town, não é longe de Cape Town. Eu já fui pra Simonstown. Já teve ali? Onde foi filmado, acho que o Professor Polvo. Foi exatamente em False Bay. Professor Polvo foi feito ali. Então você tem a Ilha dos Grandes Brancos ali, que está a 5 quilômetros do lugar em que foi feito o Professor Polvo. Muito perto, muito perto. Uma área legal, água gelada, visibilidade mais ou menos, muitos kelps, né? Mas... E ali que saiu essa foto de 5 dias para fazer um tubarão. 5 dias para pegar esse. E aí que eu tava comentando. Sensacional. No primeiro dia tava chovendo muito, né? Então você assim, das 9 da manhã às 5 da tarde, você com a câmera esperando alguma coisa acontecer. E num determinado momento eu baixei a câmera para enxugar a lente, porque já estava completamente molhada. E eu enxugando a lente, o tubarão. Claro, óbvio. O próximo salto foi 4 dias depois.
Eu vou te fazer uma pergunta totalmente leigo, que é uma coisa que eu não manjo muito, é equipamento fotográfico. Sim. Eu corrijo, eu posso estar fazendo uma besteira muito grande. Mas não tem algumas tecnologias dessas máquinas que, quando você dá o clique, ela captura 15 segundos antes do... Não existe isso. Então, não tem alguma em coisa... vídeo já existe há muito tempo essa tecnologia, né, que é o que a gente chama de pré-rec. Em fotografia, as câmeras mais novas dessa geração de talvez 6 meses, 1 ano para cá, que estão incorporando esse recurso. Então, assim, a galera do vídeo... Já tem isso há muito tempo. Tem muito tempo. Mas nas câmeras fotográficas é um recurso bem novo. Então essa do salto do tubarão foi mesmo no momento. É na raça. Suada. Tem que ser na... E o grande segredo, na verdade, é assim, você não faz a mínima ideia de onde o bicho vai sair. Sim. Então você vai seguindo os lobos marinhos, né? E na esperança que Espera, aquele né? que você está Paciência. seguindo é aquele que ele vai, E é um vai bicho chegar. impressionante, né? É um baita bicho. Um baita bicho. Sensacional. E aí, temos essa foto aí do Rio Traidor. Pois é, essa foto nem é uma foto que eu gosto muito, mas ela tem uma história bem bacana. A gente estava indo fazer um job que era a desova de salmões na Patagônia chilena. Então, eu lembro que assim, para chegar lá, você tinha avião, obviamente, depois você tinha carro, depois você tinha barco, depois cavalo e depois caminhada. No trecho chamado barco, a gente estava dividido, a equipe estava dividida em 2 barcos, e no barco que eu estava era um cara que não tinha muita experiência, ele falou isso antes. Então o cara que tinha experiência foi na frente e o cara do barco de trás falou, desculpa, o cara do barco da frente falou, segue o meu rastro, né? Porque esses rios da Patagônia são águas de degelo, então eles não são rios profundos, mas muita correnteza. E numa dessas, o cara seguindo o barquinho da frente, deve ter raspado no fundo alguma coisa, ele caiu do motor, largou o motor, e aí o nosso barquinho, né, na verdade uma voadeira com meia dúzia de pessoas, começou a descer sozinho, apagado, sozinho nessa... um rafting. Exatamente, numa baita correnteza. Um barco de alumínio. Num barco de E alumínio. você nessa tava aí. Tava dentro do barco, desse barco. A galera que tava no Já era mergulhador, mais pelo menos, experiente, certo? já era mergulhador. Você sabia nadar? Essa foto que você fez foi no momento que você caiu, a galera continuou. Você que E tava aí, com a na câmera verdade, subaquática, né? O que aconteceu? O barco começou a descer. Eu lembro que pegou um tronco no meio do rio, porque, assim, de verdade, o problema não é a profundidade. Aqui deve ter 1,5 metro, 2 metros no máximo de água. É a força. Mas é muita correnteza. Você não aguenta, né? Obviamente, água super gelada, água de degelo. E aí o barco, o que aconteceu? Ele bateu num tronco no meio do rio. A nossa sorte, imagina o seguinte, o barco veio, ele bateu, imagina que aqui está o tronco, ele bateu e fez isso. Porque se ele bate e faz isso, Vira ninguém tudo. tinha perna mais, né? E aí, obviamente, a gente deu sorte, conseguimos subir, todo mundo subiu no tronco. Eu lembro que eu escutava um câmera que estava com a gente gritando do outro lado: ai, meu ombro saiu do lugar, meu ombro saiu do lugar. Enfim, depois chegou o resgate, tirou a gente, mas obviamente que tudo foi para dentro da água. E nessa cena toda você só pensava em tirar foto, né? Você tava ali só... Olha o cara, olha a preocupação do cara. E o detalhe, Zego, porque a gente, depois desse trecho de barco, a gente ainda tinha cavalo e caminhada para chegar no lugar de desova dos salmões. Então, equipamento todo molhado. O que a gente fez aí? Tem uma cena muito engraçada que eu levo até hoje. A gente parou num lugar, obviamente, não tinha energia elétrica, não tinha nada. O que tinha? Um fogão a lenha. O que a gente fez? Abrimos todas as câmeras, lentes, deixamos no fogão a lenha para secar, para ver se a água evaporava. Né? Assim, desgraceira, o cara com o ombro fora do lugar, equipamento tudo molhado. Era na ida, né? Na Tava só ida, começando não aí. tinha feito nada ainda. Isso é uma coisa muito doida, né? Dessas suas viagens de fotografia de vida selvagem, meu, já aconteceu muita coisa, Pois né? é. E aí o que foi curioso, volta só um pouquinho no anterior, por gentileza. Desgraceira total, né? Eu lembro que eu não tinha cigarro e eu gosto de fumar, enfim. Mas a gente com as câmeras secando, vai dar certo, calma, daqui a pouco eu paro de falar. Câmera secando no fogão a lenha, e o Gui olhou pra mim, a gente abriu uma garrafa de vinho, felizmente sobreviveu,
Ele olhou pra mim, fudido, tudo machucado, e o cara falou, enjoy the little things. Ou seja, tá tudo errado, mas você poder tomar um vinho no meio da Patagônia, falei, segue a vida. Ninguém planeja uma viagem pra isso, né? Pra isso. Não. Isso aí, pô. Mas mas tá- aproveitar, curtir as pequenas Tá na coisas. chuva é pra se molhar, né, meu? Sim. Nessa vida de aventureiro não tem jeito. Às vezes acontece uns ué. pererecos. Isso aí. Sempre tem. E se não fosse isso, não sairia essa foto aí. Exatamente. Só tem essas fotos porque o cara chegou lá, meu. Conseguiu. Aí o céuzão azul, bonito, não tem uma nuvem, a montanha atrás. Irado. Linda a foto, meu. Qual é a próxima? Lionfish. Pois é, esse é uma espécie de lionfish que só ocorre ali na área do Japão, Coreia, naquela região. Isso, na verdade, foi uma foto que eu fiz para um campeonato de foto sub. Engraçado, campeonato de fotografia, né? Mas não sei se existe ainda, mas até uns anos atrás, você tinha um campeonato mundial de fotografia subaquática, onde iam os 2 melhores fotógrafos de cada país. Ó. Sei lá, eram... Maiores ou 30, melhores? 40. Melhores. Não, os menores, Menores. e os melhores. É que aqui todo mundo sentado, não vai ver o seu tamanho. Então, Tamanho, mas tá tudo já certo. fica a dica já. E essa foi uma foto que, na verdade, eles só divulgavam os 10 primeiros, então não sei se no campeonato eu fiquei em 11º ou em 40º. Mas foi uma experiência muito bacana, putz, você poder ter contato com os melhores fotógrafos do mundo. do planeta, né? Que legal. Todo Pô. quanto é Em que canto. lugar da Coreia do Sul que foi? Isso foi numa ilha no extremo sul da Coreia que chama Jeju. Jeju Island. E um lugar muito curioso para mergulho, porque você tem espécies tropicais e de águas temperadas. Ou seja, no mesmo lugar você vê kelp e coral suave, por exemplo. É surreal. Mas me explica uma coisa, como é que funciona esse campeonato de foto aí? Vai todo mundo... pro Todo mesmo- mundo para esse mesmo destino, são 2 dias de competição, são 2 fotógrafos de cada país. E aí tem várias categorias também, né? Porque dá pra fazer foto subaquática. Dá, tudo não lembro que se eram é- 4 ou 5 Tá. categorias. E aí todo mundo faz as fotos e depois Vai para vai pra uma uma banca comissão lá. julgadora, né? Legal. E essa aí foi uma das vencedoras Não, ou só nada, pra cara. lembrar do... É Não, só pra pra lembrar. lembrar. Mas ficou É bom. o que eu tava dizendo, eu não lembro se eu fiquei... Mas é em difícil outro- tirar uma foto de um peixe-leão por essa perspectiva, vou te dizer. É, pois Porque eles sempre é. estão assim, tocadinhos ou em cima de algum... Sim. da pedra, né? É, eles sempre ficam meio intocados, né? E aí você pegou ele nadando, no caso. Né? Nadando. Literalmente de baixo pra cima. Sim. É difícil isso aí. E essa foto desse tigre, cara? Esse é um animal impressionante também, hein? Baita bicho e... Muita gente faz um mergulho com o tigre, um mergulho um pouco mais tranquilo nas Bahamas, né? Que você fica no fundo e com aquela visibilidade, sei lá, de 30, 40 metros. Esse foi um dos mergulhos, talvez um dos mais arriscados que eu tive a oportunidade de fazer, porque ali na África do Sul, primeiro que você não fica no fundo, você fica na coluna d'água. Foi em Ancomas esse mergulho? Massa, Eu já fiz exatamente. esse mergulho. É rock and roll, meu. literalmente, literalmente. E assim, a gente desce com alguns mergulhadores de segurança. E o papel dos mergulhadores de segurança é ficar de olho nos tigres. Então, assim, você tem 3 mergulhadores, cada um fica de olho num bicho. E eu lembro que nessa situação, eu lembro de estar olhando por um mergulhador de segurança e ele querendo falar alguma coisa, né, soltando um monte de bolha. A hora que eu virei para trás foi o tempo de colocar a caixa estanque e ele... E isso é uma coisa muito doida, porque os guias lá, eles já têm experiência de encontrar o bicho. Mas o bicho, ele some, né, meu? É impressionante como ele a se camufla. visibilidade não E ajuda, ele se camufla muito bem. Quando você percebe, o bicho já tá em cima de você. já tá em cima. E aí, tanto que chegou uma hora, acho que tinham, sei lá, 5, 6 tigres na água, os próprios mergulhadores falaram, gente, a gente já não consegue olhar para todos eles, tá ficando perigoso, vamos embora. Mas é um mergulho legal, um mergulho muito bonito. É, não, E espetacular. qual o tamanho desse tubarão-tigre aí, mais ou menos? Acho que uns 3, 4 metros, uns 3 metrinhos, vai. E sem contar com a quantidade de black tip em volta, né? Aquela Bastante. confusão de black tip. Pois os é, porque tigres normalmente chegando. eles colocam comida aos, sei lá, 7, 8 metros e um nos 15. Não Sim. sei se foi assim como você teve são lá. 2 bolas em Exatamente. diferentes. Aí os black tip vão na de cima e os tigres vêm Exato. na de baixo. Mas puta bicho que impõe respeito. O bom que dá pra setorizar os tubarões. É. Né? Você separa. Tem comida pra todo mundo? Mas pra mim é um dos bichos mais bonitos que tem no mar. Vou dizer, esse É espetacular. bicho eu acho impressionante.
Já tive a oportunidade de ver nesses filmes, já tive a oportunidade de ver ele naturalmente assim aparecendo, sem mais nem menos. Sim. É muito bonito. O ruim dessa região da África do Sul, assim, você tem muito tigre, mas a visibilidade não é grande coisa, né, Gabriel? A cara do Gabriel. Eu tô que é isso, tentando né? entender o que é isso. Né? É um sapo, meu. Pois é, cara. Isso é uma rã chamada de rã gigante. Essa é debaixo d'água, essa foto? Debaixo d'água? Sensacional. Que doideira. Essa é conhecida como rã gigante, é uma rã endêmica, só ocorre ali no Lago Titicaca, na altitude ali do Peru. E chegou a encontrar com um bicho desse que ele tinha perto de 50 centímetros, ou seja, Nossa. pensa, meio metro de rã é muita rã. É um bicho que está extremamente ameaçado de extinção, porque ali na região do Peru eles fazem o tal do ruga de rana, que eles colocam esse bicho vivo dentro do liquidificador e bebem porque acham que tem poderes sexuais. Eles batem o bicho vivo? Vivo. E depois tomam. Tanta coisa melhor pra beber, né? E aí outro lugar com água gelada, né? Imagina mergulhar no Titicaca, primeira altitude e água fria. Mas, inclusive teve um concurso na Inglaterra, acho que 2013 ou 2015, que esse foi considerado um dos bichos mais feios do planeta. Realmente é um bicho esquisito. Você tava fazendo o que aí, cara? Gravando na National Geographic. Mas em busca dessa rã? Em busca. Óbvio que a gente sempre tem alguém para ajudar a encontrar a rã. Ele ficou sabendo dos poderes da rã e foi lá beber o suco. Vamos lá tomar o suco. Será que se lamber não funciona, né? Cara, a bicha é muito feia, coitada. Meu. E uma característica curiosa desse bicho, que diferente da maioria dos anfíbios, fica parte do tempo dentro d'água e parte fora, essa rã só vive dentro d'água. Caraca, meu. Baita bicho legal. E você comentou, eu não me recordo, ela é endêmica, só existe lá? Só existe lá no Titicaca e nos laguinhos ali do lado. E o Titicaca, se não me falha a memória, é o lago mais alto do mundo, né? Exatamente, acho que tá 4.000 e pedrada, alguma coisa assim. Caraca, meu. Que lugarzinho que você foi escolher pra viver, filho. Caraca, meu. Tadinho, esse bicho tá bem ameaçado. E você fez mergulho pra fazer essa foto? Não, de superfície? Tava no snorkel. No snorkel. No snorkel, Isso eu ia perguntar, além desse maravilhoso animal, o Sim. que mais você encontrou no Lago Titicaca? Além de água? Não, tem uns peixes pequenos, não sei se são alguns ciclídeos, parece alguma coisa com a tilápia africana. Agora eu tô imaginando uma rã de meio metro. Cara, é muita rã, bicho, velho. É muita rã. Nossa, É impressionante. Essa e cai. E a bicha é feia, coitada. Né? Por isso o nome rã escroto, olha quanta pele que tem ali sobrando. Escroto. Muito bem. Pô, mas passou uma foto da baleia ali, não passou? Não, A gente não. A gente pulou. A gente pulou essa foto da baleia. Bora falar sobre baleia, cara. Marcinho tem Quem boas que não fotos falou da dessa baleia. foto? Não. E baleia é um registro difícil de fazer, hein, meu? Baleia. Pois é, não, e pensa a mergulho baleia junto com com uma baleia. macro. Uma macro? Essa Não, foto mas- foi feita com uma lente macro. Então, Uma das coisas. pequenininha, a baleia. É uma mini baleia. Baleia. Era uma Baleia, pygmy whale. Ele levou uma de plástico e pôs na câmera, assim, ó. Daí isso foi muito curioso, isso foi na Austrália, na Grande Barreira. Tava fotografando de branco, com uma 100mm, com uma macro, e na hora de subir, intervalo de superfície, me aparece uma mink assim na minha cara. Então, tentei nadar para longe, obviamente, mas não deu para colocar o bicho inteiro na foto. Então, entre cortar a cabeça e o rabo, Corta o rabo. corta o rabo. Maravilha. Show, Você já hein? teve vários encontros com baleias, né? Já. Que A bom. maioria das espécies, eu diria. A maioria das Mink, espécies. jubarte, cinza, franca, azul. Já teve com azul, meu? Sim, já. Caraca. Já. Putz, Lá em sensacional. Isso Baixa é Califórnia. poucos. Ali Esse lugar é mais impressionante, né, corteza meu? ali, né? Dependendo da época, você encontra 5 espécies de baleia Na mesma na viagem. mesma viagem. Lá pra cima, não ali em La Paz. Vai lá pro Sim, lá dentro. perto de uma região, uma cidadezinha que chama Loreto. E foram expedições também, National Geographic, National atrás de Não lembro se era imagens, SBT baleias, ou era NetGeo nessa época. BBC, Enfim. né? Não, BBC ainda não. Quem sabe, né? Um dia. Legal. Pô, não, baleia especial, né, cara? Mamífero. Puta então, tem bicho, toda cara. essa- Né? Muita gente fala, puta, mergulhar com tubarão é muito legal. Realmente é legal.
Mas antes de você cair na água com uma baleia e com um tubarão, a baleia você vê, ela sabe que você tá ali, ela tem uma noção. É mamífero, né? Peixe é peixe, né? Enfim. Já mergulhou com cachalote também? Não, cachalote ainda não. Ainda não. Então bota na lista aí, cara. Bora fazer uma... Não é? juntos, né? Açores. Açores. Essa foto tá bonita também. Então, Deixa eu adivinhar, essa foi em Sudoana Bay. não. Não, quase. Essa foi no aquário. Ah, jura? Reparem que tem uma janela lá em cima. Ó. Escondido ali. Ah, eu tô com reflexo aqui da luz, não dá pra ver. Mas ficou louco. Essa foto foi no aquário de Cape Town, no Two Oceans, né? E é o que eu falo, a gente também mergulha em aquário. A gente vai nos lugares diferentes, mas também tem foto de aquário. Mas eu falei de Sudoana porque tem uma época do ano lá em Sudoana, pra cima de onde você fez o tigre, Sim. que é onde elas vão, é o berçário delas, né? Então lota de mangona. Exatamente. Que é um lugar que chama The Cathedral, né? Ou a Catedral. E fica cheio de dente no chão, você mexe na areia, meu, é dente de leva mangona vários. pra todo lado, cara, é uma coisa muito doida. A minha primeira experiência ali, Gabriel, foi curioso porque assim, vamos cair na água, vamos fazer mangona. Vamos fazer mangona, né? Aí você cai na água, fala, deve ter um ou dois. Cara, a hora que eu entro, porque o Catedral é como se fosse uma formação rochosa, você fica né, com um pontinho de saída assim. A hora que eu entrei no buraco, devia ter uns 20, 30 bichos. Você fala, meu, se der ruim aqui, cara, vai ser difícil sair. Mas todas fêmeas, assim, um tubarão, apesar desse monte de dente na boca, uma espécie extremamente tranquila, muito calma. E de tão muito feia calma. ela fica bonita, né, meu? Pois é muito dente Essa pra... aí sorriu pra foto. E se me faz a memória, o nome em inglês dela é Tiger... Não, Sand Tiger Shark. Sand Tiger Shark. É quase um tubarão tigre, hein, meu? By De areia. Direction. De areia. A bichinha é feia demais, mas é bonita, meu. Pois é, porque ela não fecha a boca, então tá sempre com esse monte de dente pra fora, né? Sempre sorrindo. Sempre sorri. E ela é gordinha, tá vendo? Ela é meio parrudona. É Os dentes rechonchuda. E uma espécie muito comum em aquário, um bicho que tudo se dá bem. acaba sobrevivendo por mais Coitado, tempo sacanagem, no bicho, espaço né? confinado, uma judiação. Enfim. Naufrágio temos. Temos naufrágio, mas num lugar que era pra ter baleia. Então essa é a intenção. O objetivo dessa viagem era a baleia. Era baleia. A gente foi uma expedição para Silverbanks, perto entre ali Turks and Caicos e República Dominicana. Você tinha os barcos especializados em mergulho com baleia. Só que o orçamento na época estava um pouco curto e nós acabamos optando por fazer esse mergulho com um barco de pescadores. Deixa eu virar para cá de novo. Reclama que não encontrou a baleia. Pois é. O orçamento estava curto, todo mundo fala, National Geographic. Nem sempre é assim. Enfim. E aí, putz, primeiro uma desgraceira o barco. Barco de pescador, cara, imagina. A cama, que não era cama, era um pedaço de espuma, então você tinha que entrar na posição que você vai dormir. Porque se você entrou de barriga para cima, você não vira à noite. Para você virar de lado ou de barriga para baixo, tem que sair da cama e entrar de novo. E eu não como peixe, né? Não como nada que vive debaixo d'água. O que tem num barco de pescador? Peixe. Só. Peixe, lagosta. Então eu lembro que foram 4, 5 dias comendo arroz e ovo. E aí a gente descobriu que realmente esse tipo de economia não valia a pena, porque o cara não tinha a manha de colocar a gente perto da baleia. Então eu falei, sobrou a foto de um naufrágio que tinha lá, porque a maioria das pessoas que vão pra lá só vão fazer snorkel. O scuba é só com autorização especial, essas coisas. Então foi uma oportunidade bacana de fazer um naufrágio e baleia que foi bom. Então nem toda expedição ela é bem sucedida no 100%, final. Não, Né? infelizmente. Mesmo você esperando Principalmente- a paciência de vários dias, né? Principalmente quando você quer economizar. E natureza é Barato desse jeito, sacado. né, meu? Natureza ainda É no dizer. oceano, que, meu, não tem porteira, não tem porta, nem nada, bicho. Os bichos estão circulando. É. Assim como o contrário pode acontecer também. Você pode ir em busca de algo diferente e no meio você encontrar mais coisa legal, mais vida. Você pode ir em bonita, busca de né? um bicho e aparecer outro, Exato. né? Tudo pode. É isso aí. Pode aparecer Mas ficou 10 bom outros essa diferentes, foto, né? ficou boa, cara. É, para registrar o lugar. Tem uma Um composição. dos lugares mais famosos do planeta para fotografar jubarte, e eu não vim com uma foto decente de jubarte de lá. Essa aí ficou boa. Ah, e coisa. teve uma história curiosa. Barco de pescador, você acha que tem banheiro? Não tem banheiro? Não tem banheiro. Você acha que tem chuveiro? Não Não tem tem chuveiro. chuveiro. Então, o que acontece? Para fazer número 1, número 2,
você segurava, tem um nome técnico isso, na paredinha ali do barco, né? Obviamente com a bunda virada para a água. O primeiro dia, confesso, foi meio desconfortável. Aquele monte de galera olhando e você ali tentando fazer o serviço, né? Sério, não sei. Eu já tô imaginando que você deve ter tomado uma picada de um peixe ali, né? Cena ridícula, cara. Enfim, no segundo e terceiro dia você já tá ali fazendo as coisas e trocando ideia com a galera que tá passando, tá tudo certo. Que situação. Mas é esquisito. E a galera acha que é glamouroso fotografar pra net. Só esse fotógrafo chique que faz. Ai, curioso. Que louco. Essa deu história, ruim. essa história é boa, hein, meu? Essa deu ruim. Divertida. Essa aí foi também Graças a Deus é divertida. Divertida hoje. Putz, no dia eu achei que eu ia morrer por 2 vezes. Enfim. Caraca, e aí? Apesar de não ser uma foto sub, até porque a gente acabou não chegando no destino, porque o avião não ajudou a gente. Isso a gente tava no Alasca, ia fazer um trabalho com os ursos marrons, estavam se alimentando de salmão. Aliás, eu nunca vou comer salmão na minha vida, porque lembra do barco de virou? Que virou? É verdade. A gente tava indo atrás de Do salmão. salmão. E aqui a gente tava indo atrás de urso comendo Salmão. Melhor não comer sushi de salmão. Enfim. E aí a gente tava nessa ilha. Os ursos de Kodiak são os maiores ursos do planeta, inclusive maior que o urso polar. E aí numa decolagem deu ruim, foi isso que sobrou do avião que a gente tava, eu tava aí dentro. E acabei virando estatística de sobrevivente de acidente aéreo. Então... Nossa. E Foi chegaram os resgatadores aí para Estados Unidos, né? Alasca, em 3 minutos, os caras, se fosse no Brasil, tava boiando até hoje, né? Você sabe o dia Kodiak, né? Vai lá. Do filme lá do Anjos da Vida. Anjos né? da Vida. Foi Pulou aquele bonitão pra te salvar lá? Velho, cara, era bombeiro, polícia, tudo que você imaginava tinha lá. Mas o que aconteceu? A gente, por sorte, os flutuadores do avião não afundaram, então a gente conseguiu sair meio que por cima do avião Mas explica e direito. esperando no flutuador. Você decolou, voou um tanto e caiu ou foi logo A gente tentou a decolagem, só que o avião estava muito pesado. Assim, ali no Alasca, a galera tem hidroavião igual a gente tem carro na garagem. Todo mundo tem um hidroavião. Tá. E todos os lugares que a gente tinha gravado e fotografado na Alasca, normalmente os caras pesavam os passageiros e as malas. O cara falou, não, vamos aí, tá tudo certo. Ixi. E aí o avião tentando decolar, aquele famoso pi, 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 do tipo, tem algo errado, você não sabe exatamente o que é, mas não era pra estar fazendo pi, E pi, o cara taca-lhe pau, taca-lhe pau, Marquinho. O avião subia, sei lá, uns 5, 10 metros, água. 5, 10 metros, água. Aí uma hora, acho que ele se animou, subiu uns 10, 15 e caiu de bico dentro da água. Puta, cara. Louco. Nossa, cara. Que perereco, hein, meu? E aí, assim, E é susto, tá cara. todo mundo bem, tudo certo, Nossa. tudo certo. Sobrevivemos. Saímos do avião, inflamos o colete, ficamos nos flutuadores. Aí veio o segundo risco, porque tava chovendo, ventando muito e o avião tava indo em direção a essas pedras. Ah, que Então, bom. e outra, se você cair na água aqui, a água obviamente não tá 0 graus, não ia congelar, mas uma água muito gelada, você não aguenta 10, 15 minutos nessa água. Então, E o Marcinho sobreviver sempre 3 com uma- vezes. Sempre com uma câmera Não, na mão. aqui foi logo depois do resgate, cara. O cara me assim, sempre tirou a máquina do bolso ali, ó. Mó perereco. Chegou um barco, pegou a gente pelo cangote, literalmente, jogou num barco de resgate. Primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi fazer fotos do avião. E o equipamento? Salvou tudo? Na boa. Até que salvou. Por sorte, assim, não chegou a molhar. Obviamente, teve que esperar guinchar o... Não sei se é guinchar? Guinchar o avião. Acho que não, ué. É, enfim. Mas não chegou a molhar equipamento, por sorte. Mas, assim, quase morri 3 vezes no mesmo dia. Primeiro, do queda do avião. Segundo, cair na água gelada. E terceiro, o barquinho indo para as pedras. O barquinho não... O avião indo para as pedras. Como que tá de tempo lá? Tá andando? Tá Tá tudo tranquilo. É? Tá tranquilo. Mas deixa eu fazer uma pergunta Cada séria. vez que você olha pra lá, me dá calafrio aqui. Deixa eu fazer uma pergunta séria então, meu, já que você tá falando dos ursos polar. Sabe por que tem cama elástica no Polo Norte, meu? Por urso polar. É só pra descontrair o acidente ali. Bora. Piada Pra ruim, seguir piada numa ruim. energia mais positiva, né? Bora. Não, mas foi bem tenso. Olha, baleia, ó. De volta nas baleias. Isso é um Patagônia, clássico, o cara né? só mergulha em água fria também, hein? Esse Pois gosta, né? É, cara.
Sabe que eu não gosto de água fria? Acho que quem gosta de água fria, né? Mas já comprou roupa seca, pelo menos. Nada, tudo com Puta, mas o seca. nego é teimoso também. Passa na lojinha lá, passa na lojinha. Aproveita. Esse é um mergulho muito bacana também, feito na Patagônia, mas não na Patagônia chilena, na Patagônia argentina, que é um mergulho com as francas. E é assim, até uma judiação falar, mas sabe por que a baleia chama baleia franca? Na época que o pessoal caçava, era a baleia mais fácil de matar. Ela não tinha medo, se aproximava, né? Tanto que chama, na verdade o nome em inglês é right whale, que seria baleia certa, não baleia franca. Então, por isso que vem esse nome. Porque ela é certeira na caça. Ela O fácil, bicho é bicho tranquilo, Putz. mas pensa num bicho que tem um testículo de 500 quilos. Como assim? É o maior testículo do planeta, cara. É daí que vem aquele sapo. Será que ele saiu da... Sapo escroto. Agora imagina uma ejaculação de alguém que tem um testículo de 500 quilos. Ô, louco, rapaz. Não vi, não sei. vi. Gabriel, o que você acha? Não sei. Eu não faço ideia. Mas eu imagino que deve aparecer muito de peixe pra se alimentar quando sai. Pois é. Mas o bacana aqui foi curioso, a gente tava fazendo um trabalho também e tinha mergulhador de segurança. Sempre tem quando a gente tá trabalhando com as empresas mais sérias, mas o problema dessas baleias qual que é? Normalmente elas estão com filhotes. Ela não vai te atacar, obviamente, é um bicho super tranquilo, super dócil, mas como ela tá com filhote, é muito perigoso você ficar entre a mamãe e o filhote. Porque se ela tentar proteger o filhote, você tá no meio, vai fazer, né? Vai amassar, cara. Literalmente. E por isso, então, assim, e é um bicho extremamente curioso. O que acontece? Você cai na água, por exemplo, vê a mamãe e o filhote na tua frente. Obviamente você não pode ficar no meio, então você sai para a direita ou sai para a esquerda. Só que dá 2 minutos, eles fazem a volta e eles estão na tua frente de novo. Depois de 10 vezes, cara, você já não aguenta mais bater perna. E numa dessas situações, o mergulhador de segurança sumiu. Eu falei, acho que Houston temos um problema. Você ficou sozinho? Fiquei sozinho. E não dava tempo de nadar, já estava cansado, sei lá. Elas, muito curiosas, então faz esse movimento, vem na tua frente, você sai, 2 minutos ela faz a volta, tá na tua frente de novo. E aí eu lembro, fotografando, gravando, falei, velho, não tem o que ser feito, né? E o mais curioso é que esse lugar é extremamente raso, deve ter uns 6, 7 metros de profundidade, então o bicho tá bem próximo à superfície. Nossa. Cara, eu lembro que Você ficar na vertical, ele bate a nadadeira no fundo e a cabeça vai pra fora. Bate, com certeza. Fiquei bonitinho na superfície e aí eu vi passando, né? Passa a cabeça, passa o dorso, não sei Passa o que. testículo. O testículo tá do lado de baixo. Os laterais Passa o testículo, não para de passar o testículo. testículo. E aí eu lembrei, agora vai vir a cauda. Né? E sabe uma diferença interessante e curiosa de mamífero e peixe? Peixe nada como? Com a cauda. É assim. E mamífero? É assim. Logo. Ixi, sobrou. Pois é. Cara, esse bicho tem assim a completa noção do tamanho dele e que você tá na água, né? Vi essa nadadeira surgindo na minha frente, sei lá, acho que uns 2 metros de nadadeira, subindo, descendo, cara, o bicho não encostou. Puta mergulho legal, cara. Putz, que É emoção, né? impressionante você estar com um bicho. A gente tá falando de um bicho de 15 metros de comprimento. Sim, gigante, pois é. Que legal, cara, que bonito. Muito bem. Puta, acho que essa... Mais tubarão. Tiburones. talvez a foto mais triste que eu tive a oportunidade de fazer. Triste. Bad, assim. Isso é uma pesca de tubarão. Isso é um tubarão touro, um tubarão tigre ou um bull shark, como vocês preferirem. Onde foi no México isso? Isso perto de Roboche. Tá. Perto ali de entre Cancún, Isla Mujeres. Mujeres. Um pouquinho mais ali, pouquinho mais para cima. Nosso objetivo era mostrar a prática do finning, o quanto isso está acabando com os tubarões do planeta. E aí a gente saiu num barco de pesca. O cara soltou no primeiro dia 300 espinhéis. Espinhel, para quem não conhece, é aquela linha com vários anzóis. 300 anzóis, cada um com um pedacinho de carne. Primeiro dia a gente foi e não tinha um tubarão. No segundo dia, mais 300 espinhéis, mais 300 anzóis, saiu esse touro. Ou seja, tá ficando ruim para tubarão. O cara colocar 600 anzóis na água e sair com um tubarão. E aí esse bicho subiu pro barco, né? Tirou a nadadeira e foi pra água de volta.
E essa pesca é específica para pegar tubarão? Aqui no México, ela é específica para tubarão, mas eles aproveitam a carne e as barbatanas. Diferente de alguns locais que eles só aproveitam as barbatanas e jogam A proporção do preço da barbatana versus a carne, cerca de 10, 20 vezes mais cara a barbatana do que tubarão. Então, assim, muitos barcos acabam descartando o que a gente chama de charuto, que é o corpo do bicho, e ficando só com as barbatanas. E o bicho é agora vivo ainda, né? Falando nisso, você tem uma parte de conservação muito grande, né? Com a natureza. Você tem uma veia... eu acho que um dos papéis do fotógrafo, de quem cinegrafista de natureza, a gente acaba indo para lugares que você tem a oportunidade de mostrar o que está acontecendo. E debaixo d'água, principalmente, por exemplo, uma floresta. Derrubou uma floresta, é mais fácil de ver do que a quantidade de lixo que você tem debaixo d'água, a quantidade de plástico. Então, acho que um dos papéis principais de um fotógrafo, de quem trabalha com natureza, é mostrar o que a gente está fazendo com o planeta, né? Seja nas florestas, com os bichos selvagens, com a vida debaixo d'água. E é muito triste você ver esse tipo de foto, mas é importante para a conscientização, né? Porque... Pois é, Gabriel, você sabe, assim, muita pergunta, mas cara, como que você consegue gravar? Porque para mim isso é uma coisa que pega, né? Na hora que você está trabalhando, a adrenalina tá a 1000, né? Você faz o que tem que ser feito, mas a hora que você para, cara, a hora que você põe a câmera do lado, é sofrido, né? É muito triste. E você conseguiu fazer como essa, por exemplo, uma matéria, isso conseguiu ser publicado, para mais pessoas poderem acompanhar isso? Sim, acho que eu não lembro exatamente isso, se foi para, eu acho que foi para a NetGeo, acho que foi um programa que a gente fez especificamente sobre tubarões, né, falando desse problema do finning, enfim, mas muito triste você ver um bicho, um tubarão touro, um bicho topo de cadeia, você retalhando o bicho, jogando o bicho vivo dentro d'água. A gente morou em Recife, a gente viu uns pedaços do lixa, cara. O cara pescou lixa, arrancou as barbatanas e jogou lixa. Cara, eu falo, a humanidade, ela precisa, não é, a gente brinca, né? Às vezes sai carro com defeito, eles fazem um recall, né? Traz os carros de volta. A humanidade precisa de um recall, cara. Tem alguma coisa muito errada. Mas o que você falou da questão de o que está debaixo d'água, a maioria das pessoas não vê. É isso aí, por isso que a gente tem que estimular o pessoal a mergulhar, né? Os mergulhadores enxergam, né? Os mergulhadores vão para baixo tem a oportunidade de não só trazer as coisas bonitas, mas acho que faz parte também mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo com o planeta. E o nosso planeta é 70% água, né? Toda grande parte massiva da vida está dentro da água, uma quantidade de ecossistemas diferentes, é uma vida muito complexa, né? E está sendo tudo atropelada sem o menor escrúpulo. O ser humano realmente ele consegue. É o único bicho que mata por prazer, né? Você vê os safaris de caça na África que ainda existem. O bicho que mata um tubarão, descarta toda a carne porque ele acredita que essa cartilagem, que é a barbatana, a mesma cartilagem que a gente tem aqui na orelha, é uma barbatana tubarão. Acha que isso pode aumentar o desejo sexual. Tem um nome, libido. Enfim. É a mesma história do sapo. Os caras batem o sapo vivo, bate o sapo vivo para comer, pois é. Para ter o mesmo efeito. Você pega, por exemplo, os cornos de rinoceronte, um dos bichos mais ameaçados da África. Os caras matam o rinoceronte por causa do corno, e aí o corno é feito de queratina. Queratina é o que a gente tem no cabelo, é o que é a unha, né? Porque acreditam curando câncer. Nos dias de hoje, né, século XXI, a gente achar essas bobagens, dá para deixar indignado, sabe? Enfim. Mas isso que você falou é importante, né? O papel do fotógrafo, demonstrar as belezas e também mostrar o que tem de errado, o que tá né, ruim. Pois é. Tentar uma conscientização. Tem que ter esse olhar crítico, esse olhar realista, né? Boa. Puta, bicho engraçado, cara. Esse é o nosso peixe-boi. Isso aí na Amazônia? Não, isso foi em Alagoas. Isso foi um trabalho que eu fiz junto com o IBAMA de lá, com o ICMBio. Então, meu objetivo era trazer fotos, trazer material dos peixes-bois. E esse bicho, ele tava no cio, velho. Então, assim, eu lembro que eu tentava fotografar, ele grudava com a nadadeira. Sério? Não, e um negócio desse tamanho pra fora, né?
Caraca, Marcinho. Pensa, cara. Pensa pelo lado bom que não era uma baleia frita, então você tava lascado, né? Então ficou se muito abraçar, difícil. né? Não, tava querendo alguma coisa, pois é. E aí foi o que acabou rendendo essa foto, porque ele chegava, obviamente, muito perto. Onde você vê um bicho tão perto assim? Ele tá colado na minha lente. Caraca. Mas aí eu lembro que eu fui pra perto de um desses barcos. Isso aqui assim, você tá... Ele tava carinhoso, ele tá dando até um beijinho, ó. Não, tá, a gente trocou o WhatsApp, foi bacana. E aí depois ele grudou num desses barcos e ficou simulando ou fazendo amor com um dos barcos. Infelizmente não foi comigo, foi com o barco. Mas ele tava bem animado, cara. Eu não entendi, felizmente ou infelizmente? Não, felizmente. Felizmente. Mas essa foto metade água, metade fora d'água, eu acho muito bonita, cara. Pois é, uma coisa que dá uma dimensão legal para as pessoas entenderem, né? O que está acontecendo embaixo, o que está acontecendo em cima. E aí o bicho está subindo para respirar, tá com as narinas ainda fechadas. Então dá para ver duas bolinhas bem no topo ali. Uhum. Consegue ver, Gabriel? Fora d'água, sim. Na parte de fora d'água. Então, aquilo são duas tampinhas que elas abrem literalmente, que é por onde ele respira, são as duas narinas do bicho. Então, provavelmente ele estava subindo ou descendo, porque as duas narinas estão fechadas. Maravilha. Ou como diz outro, os dois narizes estão fechados. Os dois narizes. O nosso tempo, infelizmente, está chegando no finalzinho. Queria te perguntar e queria que você contasse um pouquinho também sobre hoje o teu negócio de fotografia na África, que você tem feito vários grupos, levado a turma para as expedições para fazer fotografia. Você trouxe alguma fotografia da África aqui nesse slide, não, né? Não. O papo era sobre mergulho. Você falou, cara, a gente vai falar de mergulho, né? Não, mas já que a gente está no finalzinho, vamos falar um pouco aí sobre o que você tem feito ultimamente mais com fotografia. Eu tenho trabalhado... Para quem está assistindo poder aí... Sim. Te acompanhar em uma aventura maluca dessa aí. Legal. Desde 2015 que eu abri uma agência de viagens especializada em safaris fotográficos e o meu principal objetivo, o meu principal destino é a África. Então acabo levando pequenos grupos aqui do Brasil, seja de fotógrafos, de curiosos, pessoas que só querem observar, pessoas que querem desenhar a cena. Boa, isso é para conhecer. Não precisa ter câmera, não precisa não ser necessariamente já e saber fotografar. Não, de jeito nenhum. Muita gente acaba viajando só com o celular. Temos chance, então. E isso é muito legal, só para complementar. Poder viajar com uma pessoa experiente que conhece o lugar faz toda a diferença, né? Você ter a pessoa que já foi várias vezes, tipo, como o Lisa vai, e o Lisa tá lá direto fazendo isso, então, fazer uma viagem acompanhada do Márcio Lisa vai ser uma honra muito grande, né? Vai te levar pra África além da risada garantida, né, com cara? Certeza, a questão da segurança, da organização, o cara sabe onde vai, onde não vai. Então. Não tem jeito, pra vida selvagem, óbvio, a gente tem animais incríveis aqui no Brasil, como a onça pintada no Pantanal, mas para quem gosta de vida selvagem igual a África, você vê um leão, um elefante, um rinoceronte, enfim, ao vivo, é uma experiência bem bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer um safari na África e realmente é um lugar diferente. Mas como é que funciona? Você marca as datas e divulga. Sim. E a galera vai... Hoje, basicamente, eu faço 4 viagens por ano para a África, né? Para Namíbia, Quênia, Tanzânia, Madagascar e... Quênia, Tanzânia, Namíbia... Etiópia. Então são 4 viagens que eu faço por ano, grupos não tão grandes, no máximo de 10, 12 pessoas. Legal. E aí a gente passa 2 semaninhas lá para conhecer a cultura, conhecer vida selvagem, paisagens, enfim, poder conhecer a África com alguém que conhece bem o continente. Claro, com certeza, muito bom. Muito legal, Márcio. Maravilha. A gente vai deixar no link os seus contatos, colocar seu Instagram pra galera seguir, porque eu acho que vale a pena. O trabalho do Márcio é diferenciado, meu. Sim, além dos cursos de mergulho, tem dado curso de fotografia subaquática? Bastante curso de fotografia, tanto fotografia dentro d'água como fotografia subaquática também, esperando o convite de vocês, mas ninguém me convida, mas tempo aí, a gente fez o último aí antes da pandemia, né? É que você tem feito mais o individual. Só individual, na verdade. Que rende muito mais fruto pro aluno, né, meu? Isso é bacana. Sim, você foca no equipamento do aluno, exatamente, na expectativa do aluno. Sim. E entrego para ele aquilo que ele precisa. Na verdade, abandonei, não faço mais curso em grupo justamente por causa disso. Porque cada um tem uma expectativa, um nível de conhecimento, cada um tem um equipamento, um objetivo. E assim, não tem jeito, você nunca vai deixar todo mundo feliz. Então hoje eu prefiro
e entregar para aquilo que ele precisa. Sim, entregar legal. pro cara o que ele precisa. Eu lembro quando o Marcinho ia lá na piscina, eu lembro, tinha uma mala que ele abre a mala, cheio de Continua, tem um monte. E a família tá crescendo, Mas, inclusive. mas quem quiser ter uma aula particular com o Lisa, meu, é só Só entrar falar em contato com o o Lisa, Gabriel, as né? escolas. Fala com o Gabriel, fala com o Zegu e vamos pra Bora. A frente. gente marca nas nossas piscinas, quando quiser, será um prazer receber todo mundo lá. Sempre mais bom. gente fotografando. E é uma coisa que precisa aumentar, né, Zé? Eu acho Com que certeza, a fotografia cara. subaquática Claro. deu uma freada aí na galera, né? Essa últimos coisa tempos. precisa voltar. É. Eu acho que a pandemia deixou todo mundo mais trancadinho dentro de casa, né? Acho que agora a pessoa Acho que tá não voltando só pela ao beleza, normal. acho que essa questão que a gente comentou aí, da gente poder mostrar o que está acontecendo debaixo d'água, né? Tem bastante mergulhador, a gente cada vez mais forma mais mergulhadores e nós temos que registrar tudo que está acontecendo, né? Acho que os Bora. brasileiros precisam ter mais contato com o Lisa, com a galera que faz foto, pra se espelhar neles também e poder. O cara não aparece na escola mais, não vai lá visitar, tomar um café. Tem que tomar uma mergulhar cerveja com a gente, Vamos lá, cara, vai fazer café, né? O que é difícil pra me convidar pra tomar café, né? Na verdade, a gente tem que convidar o Márcio Lisa pra fazer um curso de roupa seca, pelo amor de Deus. Isso. Cara. Pois é! Não, esse problema. Nossa, não aguento mais Só passar mergulhar frio na debaixo fria. d'água. Isso aí. Mas legal. Márcio, muito obrigado pela visita aí, seu tempo. Imagina. E poder produzir esse conteúdo bacana pra galera. E eu sei que, meu, é só uma pinceladinha do que minha cadeira tá caindo de novo. Olha, não pode isso pôr a aí. mão no negócio. E poder. É só uma pincelada, né? Do que. Claro, desse tem mundo muito tão vasto que tem pra gente papo pra gente conversar. conversar. Daria pra gravar aí umas 5 temporadas só de bate-papo com o Márcio Lisa. Não, tem bastante história. Mas a gente- Agradecer pelo convite. Precisamos de Isso, algo. faça a sua mensagem final pra Não galera. é Manda, declarações manda um abraço, finais. aquela câmera ali, ó. Manda um salve pra galera. Ah, não, vou falar pra você, não pode olhar pra câmera, não. Muito chato. Tudo bem. Mas enfim, agradecer pelo convite. Precisamos de qualquer coisa, né? Galera quiser fazer curso, aula de mergulho, só falar com o Zegu, falar com o Gabriel, tá por aí. Obrigado mais Muito uma vez. bom. Valeu, obrigado, por Marcelo. trazer as experiências pra gente. Mergulhadores e mergulhadoras, valeu pela paciência até agora. E agradecer aos nossos queridos do Estúdio Basement por nos receber mais uma vez. E não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo para vocês e Isso. tentar sempre trazer coisas de qualidade, papos legais. Logo, logo tem mais. Maravilha. Valeu? Isso aí. Valeu, Agora Marcelo. só um brinde aqui, ó. Brindezinho aqui. Saúde. Brinde final. Saúde, saúde. Viva. Valeu. Uhul.